ali na história da... boa noite, boa noite. Vamos aqui para a segunda parte da entrevista do Zizinho. O Zizinho também para quem não sabe, Zizinho, aí você teve uma grande formação na USP. Depois eu queria que você repassasse por isso aí é bom você dar uma aula aí para o pessoal não ficar preocupado que a China não interessa em ter como ter escravo no Brasil. Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus, Bolsonaro, um bota outro. Essa história ninguém interessa, é uma coisa totalmente ultrapassada. Depois eu vou fazer a primeira pergunta, você dá uma repassada. Por isso que é sempre bom, nós estamos aqui com o Zizinho, mestre em História pela USP, estudou na Sorbonne, não é? O Olavo de Carvalho, que inventou essa história, ele não terminou o ginásio. Ele não conseguiu terminar o ginásio porque ele não sabia nem matemática. Né? Então ele inventou essa história aí, para assustar o povo, não tem nada disso. Zizinho, vamos falar um pouco agora da sua terra. Daí você terminou a faculdade, aí surgiu o convite para fazer o mestrado. Como é que foi essa história? E conta um pouco aí do seu mestrado aqui nessa segunda parte. Na realidade, o Pitágoras é assim, né? Você fazia naquela época não tinha essa titularidade que tem hoje, né? Mestrado. Se esqueça da aula do escravidão, não tem perigo não, né? Não tem perigo nenhum. Mas daí é o seguinte, não tinha essa titularidade que você tem hoje, né? Que é mestrado e tal. Então, você terminava a faculdade e fazia pós-doutorado. Então, o que eu fiz na época chamava pós-doutorado, que hoje é o que se chama de mestrado. Tá? E aí você tinha créditos, né? Você tinha que fazer cursos. Eu fiz um curso também com um francês. Aliás, esse Guillemot que eu citei aqui era um desses que eu fiz curso com ele, fazer um dos créditos com ele, e fiz com outros, e aí surgiu a oportunidade de fazer um curso apenas, que era lá na França. Tá? Então, foi por isso que eu fui para lá, para fazer apenas um curso, porque todos esses créditos eram 6 meses, né? Então, eu fui fazer um curso de 6 meses lá na França, que na época não era eu tinha 2 opções, né? Ou ir para Paris ou ir para Nantes, tá? Coincidentemente, essa cidade que eu já citei anteriormente, né? Mas eu até achei que eu acabei indo para... O professor dava aula nas 2, tá? Então, eu fui fazer um curso com ele, acabando ficando 3 meses em Nantes e 3 meses em Paris. Tá? E foi bom, na Sorbonne. Que naquela época já chamava Paris, a antiga Sorbonne, já tinha feito essa... tem Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris é porque é dividido por quarteirões, né? Porque, na realidade, a Sorbonne mesmo era uma universidade de um determinado local. Por questão política também, né? Eles acabaram distribuindo ela por diversos locais da França, então por isso que é Paris 1, Paris 2, Paris 3, mas tudo é a antiga Sorbonne, né? E cada uma filosofia fica num lugar, a medicina fica na outra, direito fica na outra, e assim por diante, né? Lá já em Nantes, não, em Nantes era tudo praticamente no mesmo local, no mesmo prédio, né? Não tinha essa separação. Mas, então, eu fiz esse curso lá, tá? Foi também, eu acho que foi um aprendizado muito grande, né? O curso era dado, logicamente, era em francês, né? E eu tinha que me virar também em aperfeiçoar o meu francês, e isso me ajudou bastante na minha formação, tá? E mais ou menos foi isso. Depois eu retornei para o Brasil e logo decidi que eu queria voltar para a minha cidade, que era Ubatuba, né? Aí voltei para Ubatuba, e aí já
fui lecionar em escola pública, foi onde eu fui lecionar no Deolindo, na Escola Celestino e na Escola Esteves, e depois prestei concurso para professor, depois para diretor, e assim eu fui vamos dizer, fazendo uma carreira profissional dentro do magistério estadual, Então, tá? E também ingressei também, fui professor da rede municipal na Escola Tancredo Neves. é isso que eu ia dizer, é isso que eu queria fazer uma parte aí, porque os contadores antigos de Caraguatatuba, até um exemplo, o Álvaro Alencar, o Godoy, o Adonis, o Luiz José de Campos, os contadores antigos aí, que você deve ter entrado lá por volta de 78, por aí na Tancredo Neves, né? Exatamente. Uhum. Os contadores antigos, todos foram alunos dos vizinhos da Eu me escola. lembro do Luizinho aqui, que foi prefeito de São Sebastião, também foi Foi. aluno. São Sebastião também, né? Vinha o Luizinho, o Álvaro Alencar, o Luiz Eu José acho, de Caraguatatuba. Quem mais você se lembra da turma? eu não lembro assim, tinha mais gente, mas eu não me lembro exatamente o nome de todos. Me lembro do Luizinho, porque depois se destacou que foi prefeito, do Álvaro, que sempre foi militante político, tal, então a gente acaba me lembrando desses nomes aí, né? Porque na época não havia Ubatuba, a escola de comércio, né? Era a única aqui do litoral. E o pessoal que trabalhava com contabilidade ou pretendia trabalhar com contabilidade era obrigado a vir estudar em Ubatuba, que era a escola mais próxima, né? Inclusive a matéria com que eu lecionava era história econômica por causa da questão de ser uma escola de comércio, dirigida ao comércio, então, automaticamente, então não era história do Brasil, e sim história econômica que era a minha matéria. E você, nessa época, também você veio trabalhar na prefeitura com o Nélio de Carvalho, junto com o Pedro Paulo, inclusive, não? Isso, foi em 78, foi a eleição, não me lembro se foi em 78 a eleição, e eu fui trabalhar em 70. A eleição foi em 78 e o prefeito assumia, a eleição foi em 76. Essa época eu lembro bem. Tá. Então, eu fui trabalhar com o Nélio, eu e o Pedro Paulo, depois a gente saiu e eu se candidatei a prefeito em 82, tá? Aí a memória já é mais tranquila. Eu fui candidato com você. Em 82? O Fleury estava com a gente. Então foi em 88, não foi? Foi. Porque 82 foi na época do Montoro, que era o candidato a governador. Em 82 o Capucci apoiou o Pedro Paulo e fez até o jingle dele, que é um jingle muito bonito, né? E era o candidato, na primeira eleição, 82, que eu fui candidato a prefeito. Um detalhe que interessa para Caraguatatuba também, principalmente. A vice do Zizinho em 82 era a professora Heloísa Teixeira, tia Elo em Ubatuba, e a professora Heloísa de português de Caraguatatuba, né, Zizinho? Isso, era a minha vice, né? Chega a ser sua parente, não? Ela Teixeira? Não. Ah, não, desculpa, era parente do Renato Teixeira. A minha família é Teixeira Leite, o deles é Teixeira apenas. A minha família é originária de Ubatuba, quer dizer, Ubatuba assim, entre aspas, né? Mas há muitos anos, já fazia séculos que estavam aqui, né? E a família Teixeira, que é a família do Renato Teixeira, tal, é uma família que veio de São Sebastião para Ubatuba, tá? Mas já um pouco mais tarde, então não tem nenhum parentesco entre nós e a família Teixeira. Relembrando aqui a história do Pedro Paulo, que foi muito interessante, que o Pedro Paulo também foi amigo do Renato. O Renato Teixeira foi seu amigo de juventude também, não foi assim? Não, o Renato era muito mais velho, né, do que eu. Então, essas coisas de juventude, você tem sempre uma faixa de idade que você frequenta, né? Mas Pedro você Paulo... ouvia por Ubatuba, você tinha... Sim, tá? Via, porque os avós deles eram de Ubatuba, moravam em Ubatuba, né? Aliás, eles são proprietários até hoje da mesma casa. Você não tinha contato com o Renato Teixeira, assim, direto? Não. Tá? Hoje eu tenho muito mais contato com o filho dele, que é o Chico. Tá? Com o Chico. O Chico eu conheci pequenininho, ali no Perequim, quando o Pedro levou a gente para jantar lá. Uhum. Só uma historinha para ilustrar. Então o Pedro levou a gente e falou, olha, nós vamos jantar no Perequim. A gente ia na casa do Renato, mas vamos no Perequim.
Chegamos lá, o Chico pequenininho, a esposa do Renato, ela era na época repórter do SBT, e a gente ali, todo mundo, autógrafo, pá, e na hora de comer, o Pedro pediu um peixe, aí o Renato pediu peixe, aí chegou em mim, eu quero um filé. Aí eu ficaram indignados com o Caiçara aqui. Falaram, poxa, todo mundo pede peixe, você vai pedir carne? Aí eu falei, é que eu gosto tanto do peixe, eu quero que ele fique lá. O Pedro Paulo me falou uma história engraçada, assim, porque eu sempre tive essa dúvida se o Zizinho era parente do Renato Teixeira. Bom, o Zizinho não é parente do Renato Teixeira, o Zizinho é Teixeira Leite também. E o Pedro Paulo, perguntei, Pedro Paulo, o Pedro Paulo Teixeira, que na verdade, o Pedro Paulo vem da Ilha Anchieta, né? Sim. Pedro Paulo, você é parente do Renato Teixeira? Ele falou, não. E Ubatuba tem duas famílias Teixeira grandes. A maior em Ubatuba. E a família Teixeira Leite, que é a família do Zizinho, do Celso, que foi prefeito e tal também. E a família Teixeira Pinto. E o Renato Teixeira não tem leite e nem pinto. Aí, lembrando que eu queria contar ontem na história da história de Ubatuba mudar de bairro, ajuda muitas pessoas, né? O Ubatuba mudando de bairro, às vezes salva biografias, né? Eu queria contar ontem na live, na entrevista que nós fizemos com o seu Rubens, e caiu o link. O Coronel Aquino, o Pedro Paulo Teixeira Pinto, o Pedro Paulo Teixeira Pinto será da Ilha Anchieta ou será da Ilha das Cobras? Depois você me responde isso. O Coronel Aquino, ele nasceu ali na Ilha Anchieta. O Coronel Aquino deveria estar hoje, com uns 80 anos de idade, mais ou menos, 81, 82. Então, havia um político em Caraguatatuba que não era muito querido. Não tinha muita gente que não gostava dele. Então, um dia perguntaram para o Coronel Aquino assim, Coronel Aquino, o senhor nasceu na Ilha Anchieta? Na época, acho que ele era capitão. O senhor nasceu na Ilha Anchieta? Sim, com muito orgulho, nasci na Ilha Anchieta, tal. Mas e o fulano lá, na mesma ilha, na mesma terra do fulano tal, né, ou mal falado, né? O Coronel Aquino falou, não, eu nasci na Ilha Anchieta. E o antigão aí, que se tivesse hoje vivo, estaria com 100 anos, esse aí nasceu na Ilha dos Porcos, né? Então, eu acho que o Pedro Paulo nasceu mesmo na Ilha Anchieta, né? Sim, o Pedro Paulo... Esse lado aí O Pedro Paulo nasceu na Ilha Anchieta, tanto ele quanto a irmã dele, a Joni, né? Porque o pai do Pedro Paulo não é família de Ubatuba, a mãe é que é caiçara da Enseada. Tá? O pai do Pedro Paulo é o Pinto. É o Pinto. E o Teixeira é de Ubatuba. Não. Eu acho que o pai dele, não tenho certeza, o pai dele já é com esse sobrenome Teixeira Pinto. Tá? Tá. A mãe, eu não sei se informar aqui qual o sobrenome dela, mas a mãe que era caiçara da Enseada. Uhum. Entendi. Como o porto que atendia a Ilha Anchieta era a Enseada. Então, a Enseada sempre, os casamentos ali, quem morava na ilha tal, sempre rolava por ali, entendeu? Então, aí você foi trabalhar com ele, saiu, foi candidato a prefeito? E a Regina, onde que a sua esposa, Regina, começa a entrar na história? Foi o Regina... amor pelo filho do seu? Não. Você também gosta muito de música, Rezinho. Você é um grande apreciador da música, né? Sim, mas a Regina eu conheci, quando eu falei para vocês que eu trabalhei Eu conheci a família da Regina há muitos anos, tá? Mas não conhecia a Regina. Tá? Conheci a mãe. A família da Regina, explica aí, Zizinho, a família do Eupídio Santos, compositor do Mazzaropi, né? Mas veja bem, a família da Regina, ela é filha do Eupídio Santos com Dona Sinira, mas eu não conheci também, não me lembro de jeito nenhum do pai da Regina. Quer dizer, ouvia falar que ele tinha uma banda de música, que era grande músico, tal, mas não conhecia. Eu conheci a mãe da Regina, porque o tio da Regina, que chamava Dalvo, que era o gerente do Cine Peruígue na época,
tinha uma casa bem próximo da minha. Então, a mãe da Regina sempre passava com os filhos em frente à minha casa para ir lá para a casa do irmão, que ela ia visitar o irmão, tal, ficava lá na casa, passava algumas férias com ele, tal. E foi assim que, então, que eu conhecia. Mas eu lembro muito mais das irmãs mais novas da Regina, mas da Regina praticamente não me lembro realmente, né? E onde que eu conheci a Regina, tá? Quando eu falei para vocês que eu fui... quando fui ser professor em Ubatuba, você vai para Caraguá, naquele esquema que tem até hoje, escolher aula. Naquela época não era na delegacia, naquela época fui ali naquela escola ali do Ipiranga. Como chama aquela escola? Alcides Castro Galvão, hoje. Isso. Foi naquela escola que a gente foi. Aí teve a escola, a escolha e tal, e eu já tinha carro naquela época. E a Regina não tinha, e tinha umas pessoas que eu conhecia, né? Aí eu ofereci carona, tá? No que eu ofereci carona, a Regina veio junto. Foi a primeira vez que eu vi a Regina, mas não precisa dar risadinha, porque não aconteceu nada nessa viagem. Só ofereceu para ela uma casinha branca. Lembra aí, Capupi? Mas daí... Lembra aí da casinha branca, não? Ah, casinha, puxa vida. Vamos lembrar aqui, então, em homenagem à Regina, o Grupo Paranga. Essa música é a mais conhecida do Paranga. Vai, Walter. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra, pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. É isso? O lugar é uma beleza e eu tenho certeza você vai gostar. Vou ter que ensaiar para voltar depois, que eu fiz feio agora. Vai lá. Vai voltar. Uma capela para nós dois rezar. Quando for dia de festa, você leva o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa para arrematar as prendas do leilão. Satisfeita, vou levar você de braço dado atrás da procissão. E aí? Uma flor, meu chapéu na mão. Foi desastroso, Zizinho. Desculpa. Não, beleza. Lembrou bem. Tá bom. Aí o Zizinho cantou essa música em francês para a Regina, não cantei nada. Aliás, desculpa falar, mas você canta a Regina, o detalhe é que a Regina também fazia parte do Paranga, né? Isso. Se você se metesse a cantar para ela, aí você... Inicialmente, sim. Mas depois, então, na realidade, foi a primeira vez que eu conheci a Regina. Mas depois eu o Rui Teixeira Leite e ela pegamos aula na Escola Celestino, que é no Horto. Então, de vez em quando, eu, o Rui e ela nos encontrávamos, porque era a mesma escola. E daí o Zé Roberto também, que era professor de matemática, também dava aula lá também. Aí um dia nós convidamos, tinha uma festa em Paraty, e a gente foi para Paraty. Aí começou a ter os envolvimentos, né? Acho que era a festa do Divino em Paraty. Aí lá já começou a trocar algumas informações, e depois teve uma festa junina na escola Semíramis, no bairro do Saco da Ribeira, e lá foi o veredito final. Pronto, vamos namorar. Assim, mais ou menos essa é mais ou menos a história, né? Depois eu me casei e tal com a Regina, aí nasceu o Vitor, né, que é o nosso filho único, né? Mas que isso, 86. 86. Daí, que hoje também, por coincidência, também se embrenhou por história, quis fazer história, por opção dele, não fui eu que insisti absolutamente nada. Eu até achei que ele também, quando ingressou na universidade, ele ingressou em jornalismo na Casper Libero,
e em História na USP, e fazendo as duas. Aí depois ele achou que era bobeira, que não estava gostando da Casper Libero, tal. Eu falei, você que se decide, né? E aí ele preferiu fazer História, depois agora ele já fez mestrado, já é mestre, e agora, esse ano, o ano que vem, aliás, ele conclui o doutorado. Tá? Ele se embrenhou para a área de cinema. Inclusive, a semana que vem, ele já dá muitos cursos, né, por aí sobre... essa semana mesmo ele está dando um curso lá na USP sobre cinema nordestino. A semana que vem ele dá outro curso no Museu de Imagem de Som. Então está encaminhado nessa área. Não é cinema que ele estuda os críticos de cinema, especificamente um crítico chamado Paulo... Falhou a memória agora. Paulo... Ajuda aí, Pitágoras. Crítico de cinema, eu não me lembro agora também. Vamos continuar. E aí ele está trabalhando, ele trabalhou no mestrado na área de História da América, né? História da América. Agora está na área de História do Cinema, pode dizer assim, né? Isso. Entendi. Então, assim, e quais foram as suas referências? Bom, você já falou Chopin, Tavares de Lima, Montoro, e depois você teve uma experiência muito grande na Sudelpa, naquele que eu considero que foi o melhor governante do Brasil de todos os tempos, né? O Franco Montoro, né? A gente tive essa sorte, né? Nós tivemos essa sorte, né? De termos O Montoro era uma pessoa de grande formação, né? Um homem que veio lá da formação. Na realidade, a história do Montoro é a seguinte: ele tem uma formação junto com a democracia cristã, né? Mas não essa democracia cristã da atualidade, uma democracia cristã que tinha um envolvimento com a Igreja Católica, mas com a Igreja Católica progressista, tá? Inclusive, um dos grandes mestres dessa época, da formação do Montoro, é o padre Lebré, tá? Que estudou muito a questão das periferias de São Paulo, das favelas, da preocupação com os pobres, etc. Então, tanto Montoro, como Chopin Tavares de Lima, como Darcy Passos, todo esse pessoal teve, todos já falecidos, teve essa formação. E quando Montoro foi eleito governador, tá? Ele mais ou menos, ele quis colocar em prática toda essa ele já tinha sido essa teoria, ele já tinha sido deputado, vereador, senador, tinha sido quase que tudo, só faltava ser governador e presidente da República só, né? E era uma grande figura, uma pessoa uma pessoa figura humana realmente, né? Como o Pitágoras citou bem aí. E a gente me proporcionou, na época, ele era o governador, o secretário do interior era o Chopin Tavares de Lima, que eram compadres, né, os dois. Sim. E na Sudelpa foi feito um certo arranjo, então era o ex-prefeito de São Vicente, mas quem mandava na parte na qual nós estávamos mais envolvidos era o Raduan, né, que era uma pessoa ligada na época ao MDB, mas na realidade era integrante, tinha sido integrante, ou era integrante do Partido Comunista, do PC, né, do PCB, do PCzão, não do PCdoB, tá? Então a gente acabou essas políticas públicas de regularização de terras, preocupação com o pescador, preocupação com a periferia da cidade, tudo tinha muito a ver com essa política, né? Então a gente foi vamos dizer, o braço operacional dessa teoria política do governo Montoro.
Inclusive, em lembrar que foi a Sudelpa que fez, por exemplo, que a Fazenda Pissinguaba, né? Os resgates de Ubatuba, né? Sim, sim. Retomou o saco da Ribeira, né, para os Uhum. pescadores, não é isso? Isso. E a questão dos direitos indígenas que foram restabelecidos no tempo da Sudelpa, né? Sim. E isso é Foi uma muito grande importante. luta. Inclusive, embora tem uma pessoa também que teve uma participação ativa em tudo isso, né? Embora ela não fazia parte do governo, que foi a Priscila Siqueira, né? Sim. Como jornalista, ela, tanto nessa questão indígena, como essa questão de posse de terras e tal, foi ela a grande... colaborou muito com isso. Inclusive, a publicação do livro dela, Genocídios Caiçara, trata bem dessa questão, tá? Inclusive, não sei Justamente. se você está sabendo, Pitágoras, aquela dona Luzia, né? Ela e o marido, os dois faleceram de Covid agora nessa pandemia. Eu fiquei sabendo. Inclusive, Zinho, até fazer aqui uma homenagem também aos dois meninos jornalistas da época que estavam começando e que pegaram esse caminho, né? Junto com a Priscila, que foi o Salim Burian, também fez um trabalho de apoio excelente, né, para essas questões aí sociais, e a Raquel Salgado. Então, minha homenagem aí para o Salim, que está na batalha aí, e para a Raquel. Queria Raquel, mandar um abraço. eu perdi de vista. A Raquel faz tempo que eu não a vejo também, mas deve estar em São Sebastião ainda. Uhum. Queria mandar um abraço também para nossas rádios parceiras, que é o Moisés Martinelli, da Rádio Dimensão, nosso parceiro, e o nosso parceiro, o Barreto. O Barreto, inclusive, é assessor, por falar em democracia cristã, é assessor da democracia cristã do Eimael. E ele me disse que o Eimael tem no Montoro o seu maior ídolo, né? Então, parece até que o Eimael está interessado em dar uma entrevista aqui para a gente. O Eimael morreu. O Eimael morreu essa semana. O Eimael morreu essa semana. Não, quem morreu foi o presidente do PRTB. Tem razão. Foi o Levi Fidelis, do Aerotrem, né? Isso. Tem razão. Levei um susto agora. Quando a gente ia entrevistá-lo. Ele está vivo e forte, é candidato. Prova que não existe, né? Só Lula e Bolsonaro também, né? Então, porque o pessoal agora, todo mundo que é contra o Bolsonaro, tem gente que votou no PRTB não, no Eimael e tal. É muito complicado. Inclusive, o Eimael está para vir, já quer dar uma entrevista aqui para a gente, e você, se Deus quiser, será convidado para esse bate-papo. O Eimael referencia muito ao Montoro. E, de fato, quem conheceu o Montoro, eu digo assim, que em matéria de poder executivo, estadual e federal, foi o único voto do qual eu não me arrependi. E aí, Zizinho, você teve a passagem pela Prefeitura de Ubatuba em 96, entrou em 97, né? E hoje, você teve algumas dificuldades, você pode falar aqui, mas me parece que eu tenho ouvido das pessoas. E o próprio Jobim disse que os dois melhores prefeitos dos últimos anos em Ubatuba aí teria sido você e o Pedro Paulo. Parece que hoje você sente isso, está havendo um resgate, porque você teve muita dificuldade, né? Você teve muita dificuldade porque eu sei por quê, mas eu imagino por quê. Dificuldade com o poder legislativo, etc. Mas fale um pouco aí da sua passagem para a prefeitura, Izinho. O que ficou dessa história? Que hoje está sendo, né, Walter? Hoje parece que está sendo reconhecido a importância do Zizinho. Olha que interessante. Zizinho resgatando. A Cláudia, minha ex-mulher, sempre falou que na época do Zizinho, ela é professora, foi diretora agora há um tempo, disse que era a melhor merenda que o Ubatuba já teve nas escolas. E o Eduardo Bois, que é o primeiro trombonista da Orquestra Sinfônica Brasileira e da Orquestra Sinfônica da USP, ele foi aluno da escola da Lira, né? E ele agradece, ele fala sempre que no tempo do Zizinho a banda, ao contrário da fake news que soltava que o Zizinho ia acabar com a banda, que a banda teve um grande apoio e os alunos tiveram um grande apoio, e hoje o menino, que era um menino simples em Ubatuba, hoje ele é o solista
primeiro solista da Sinfônica Municipal e da Sinfônica de São Paulo. E diz também, trabalhou com você lá, começou o trabalho lá em Ubatuba, a outra pessoa também, que é historiadora, a Denise Lemes também tem ótimas referências do seu governo, o nosso amigo Silvio Rangel também. Então, parece que hoje Ubatuba vem reconhecendo, assim como São Sebastião também, na época, talvez não tenha entendido muito o papel desempenhado pelo João Siqueira, que, aliás, que é o marido da Priscila Siqueira, que, aliás, vocês tinham um vínculo, uma divisão social, né, da política de servir. Mas conte um pouco da sua passagem para a prefeitura, e as dificuldades e tal. Como que você avalia então, isso? Então, Pitágoras e Capop. Foi uma administração num momento difícil. Tá? A gente pegou uma prefeitura completamente destruída. Tá? Me lembro que a conta de luz do ano anterior não havia sido paga, e quando você assume a prefeitura, as pessoas, assim, você tem que se virar, né? Esquece que a conta é do outro, a conta é sua. Tá? Então, e fora, assim, a dificuldade de relacionamento com a Câmara, né? Todas as pessoas sempre querendo levar vantagem, não só, estou falando da Câmara aqui, mas não é só a Câmara. Então, foi para mim uma tensão durante 4 anos muito grande, sempre com aquela desejo de caçar, queremos se ficar livre dele para a gente poder tomar conta do pedaço. Então, não foi fácil, né? Mas foi também, mas eu não acho que quando você ingressa numa coisa pública, né? Eu sempre tive essa visão, né? E graças a Deus eu acho que foi o que me fez bem na vida. Quando você entra no poder, numa área pública, você esqueça, você vai ter muitas decepções, mas muitas, todo mundo. Quem assumiu na minha época, quem assumiu hoje, quem vai assumir daqui a 3 anos, tá? Então você tem que fazer o quê? Você tem que se preocupar com as coisas, levar as coisas boas, tá? As coisas boas que acontecem. Então é exatamente isso que eu procurei fazer. Então eu saí da prefeitura com a mesma condição financeira que eu tinha, com a mesma propriedade que eu tinha, não levei nada da prefeitura, e isso, inclusive, eu acho que ajudou. Eu sempre, às vezes, encontro com algumas pessoas, né? As pessoas falam assim, olha, tá vendo? Esse é o único que não roubou, não tem, como é que chama? Não tem casa a mais, não tem propriedade a mais, o carro é o mesmo. Você e o Benedito Rodrigues. Né? Isso, exatamente. Tá? Então, isso para mim já é como é que chama? É um elogio, né? É um elogio, porque essa história de que todo político rouba não é verdade. Tá? E nisso eu estou falando não só para Ubatuba, como qualquer cidade. E, além disso, hoje, tanto em nível estadual como nacional, você tem deputados que não prestam, você tem deputados de porcaria, mas você tem gente séria no meio dessa. E tem gente séria em tudo quanto é canto, né? Até em partidos diferentes, mas tem gente séria. Né? Então, não é do jeito que as pessoas falam. Então, eu acho que E hoje, o que o Pitágoras está colocando, eu sinto que há um reconhecimento, né? Embora até que seja tardio, né? Mas é um reconhecimento das coisas positivas que a gente levou adiante. A Fundarte, por exemplo, ela nunca teve um orçamento tão grande como teve na minha época. Tá? E sabe qual é o orçamento? Era 1% da arrecadação. 1%. Isso foi o maior orçamento até hoje da Fundarte, né? Então, e a Lili, que era a presidente da Fundarte, fez um bom trabalho na minha avaliação, tá? Na questão da saúde também, a saúde, eu acho que a gente
encontramos a Santa Casa de Ubatuba numa situação caótica, tá? E como é que chama? A saúde de uma forma geral, tá? E hoje a saúde, e melhoramos muito, e hoje, infelizmente, ela voltou outra vez a entrar numa decadência. E uma coisa que hoje tem tudo quanto é cidade, né? Mas a primeira cidade do litoral norte a ter o PSF, né? Que agora chama ESF, foi Ubatuba, né? Então foi na minha administração que surgiu os primeiros postos de saúde da família, que hoje virou uma coisa comum, né? Mas na época era uma grande novidade e que veio trazer, a colaborar no sentido de que a saúde tem que ser resolvida, era nosso lema, que a saúde tem que ser resolvida dentro das possibilidades do bairro, tá? E não levar todos os problemas para a Santa Casa. Então, que hoje que nós estamos sofrendo uma pandemia, nós vamos vendo, se não tivesse esses postos de saúde que temos hoje, imagine como é que a gente ia atuar nessa questão. Então, eu acho que... E o SUS está sob ameaça, né, Zinho? E o SUS está sob ameaça. Sim, o Sistema Único de Saúde corre o risco sério de ser extinto, porque quem está mandando no Brasil são os banqueiros, não é? Então, a questão aí não é Bolsonaro, não é nada. O Bolsonaro governa de acordo com os interesses do governo. E outra coisa... outra coisa, o SUS, gente, as pessoas não têm a dimensão de que como o SUS foi um grande avanço dentro da política da saúde no Brasil, né? Então, se desaparecer o SUS, nós vamos realmente, o pobre vai morrer, ele já está na miséria, ele vai morrer depenado realmente, porque ele não vai ter atendimento nenhum, tá? Se você levar em conta hoje que você vai em qualquer cidade e você vai a uma Santa Casa, a um posto, você tem um atendimento que pode não ser um dos melhores, mas você tem um atendimento, tá? Se você suprimir o SUS, você realmente terá atendimento zero, tá? Então, vai morrer muita gente, tá? Tem dois fatores aí que eu tenho estudado bastante aí, é o seguinte, o que o pessoal não percebe é que a medicina privada brasileira, infelizmente, está adotando o modelo mercantilista americano. Então, na verdade, no SUS você é muito melhor atendido, porque o médico do SUS visa a sua saúde, do que se você fosse atendido no hospital particular. No hospital particular, ele faz um monte de exame que não precisa, ele interna sem necessidade. E tem vários livros sobre essa questão aí que pode ser questionado, que pode ser levantado. É uma questão muito séria, por isso, realmente, a importância da gente defender o Sistema Único de Saúde. E o Zezinho tem uma grande ligação com a Santa Casa de Ubatuba, porque aqui também é uma homenagem aos funcionários antigos do SUDELPA, do setor de obras. Está aí o Hamilton Rangel, que era motorista, o Orlando, tem muita gente aqui. A grande reforma que a equipe da SUDELPA fez, né, Zezinho? Agora, eu também queria falar uma coisa. O que está acontecendo hoje na prática, aí há um grande erro também na saúde, que o Zezinho também fale, que é essa questão que, na verdade, a saúde pública tem uma verba muito grande, de uma certa forma, ela foi privatizada. Não estão mais contratando médicos, estão contratando organizações sociais que pagam mal os médicos não são concursados. Você sabe um pouco dessa história, hein, Nezinho? Tentaram colocar isso na prefeitura na sua época. Quem inventou isso aí, foi o Maluf lá com o Pita, né? Sim. Né? Que começou essa história de OS. Você pode explicar um pouco sobre isso? Então, gente, eu acho que vou falar mais sobre a Santa Casa de Ubatuba, que eu conheço o maior problema, né? Primeiro, eu sempre defendi uma tese e que continua atual. A Santa Casa é o seguinte: ruim com ela, pior sem ela, tá? A Santa Casa e todo hospital, ela sempre foi...
É o vizinho do Walter que está roncando. Tem um vizinho lá que vai. Walter, desliga o microfone. Pode falar assim. Então, mas a Santa Casa de Ubatuba sempre teve uma autonomia, entre aspas, né? Ela tinha uma diretoria eleita entre os associados e ela recebia uma verba estadual, federal e municipal. Tá? Como a lei orgânica dos municípios sempre obrigou as prefeituras a terem o pronto-socorro, o que a Santa Casa não tinha, a prefeitura não tinha o pronto-socorro, então ela repassava uma verba para complementar isso. E se você fizer um histórico disso, você vai verificar que como é que chama? A dívida da Santa Casa de Ubatuba e todas as Santa Casas era, de certa forma, bastante controlada por essa diretoria, tá? Que eram pessoas beneméritas, sem interesse nenhum, não tinha salário, não tinha nada, tal. Quando a Santa Casa foi, na realidade, passou a haver intervenção, já é uma coisa antiga em Ubatuba, tá? E que ela passou a ser administrada diretamente pela prefeitura. Aí ela começou a criar aí a coisa se degringolou, porque aí ela virou um cabide de emprego, tá? Ela virou muitas vezes pessoas desqualificadas que ocupam determinados cargos, etc, tal. Isso se complicou muito, tá? Eu acho que essa é uma das razões dessa questão. Então, hoje se cobra muito, né, com relação ao novo hospital em Ubatuba e tal, e que não é fácil, porque a dívida que as Santas Casas têm hoje, além do que o governo federal paga um valor irrisório para cada atendimento, né? Isso acaba sendo que a folha de pagamento das Santas Casas estão sempre muito carente do recurso que ela precisa. Então, não é difícil, não é fácil hoje você cuidar da saúde pública, e a Santa Casa virou um saco furado, né? Você põe o dinheiro e o dinheiro sai do outro lado para pagar essas dívidas que são inúteis. Então, vizinho, nós vamos encerrando por aqui, porque o vizinho não abordou o ponto fundamental dele, que é a história do Litoral Norte, porque o vizinho vai estar fazendo parte, se Deus quiser, da nossa equipe, ele vai estar sempre mandando para nós os textos dele, as gravações dele sobre a história de Ubatuba. Realmente nós estendemos hoje, batemos recorde, mas porque... Volta, desliga o microfone. O personagem tá ligado. É um documentário. Eu só fui buscar um cafezinho. Então, Zizi, muito obrigado. Então, é muito importante a sua presença aqui. Nós agradecemos muito e voltaremos de novo, porque contou muita coisa da sua história aqui, mas acho que tá bom. A Rádio Cancioneiro Caiçara agradece. Só para terminar esse assunto aqui, tem amigos meus, porque, na verdade, eu, graças a Deus, eu mantive a amizade com todos meus amigos bolsonaristas, não tenho nada contra eles, aliás, nem contra o Bolsonaro, a questão não é nada, política não é questão pessoal. Na verdade, é o grupo que está no poder aí, cujo perigo maior não que afeta o bolso do pessoal mesmo, é esse Paulo Guedes aí, que está ligado aí com o ultraliberalismo, e eles desencadearam uma campanha de medo, e realmente, a gente conversando com os amigos da gente bolsonaristas, a gente entende, porque eles estão realmente assustados, apavorados. As pessoas, nossa, o globalismo,
olha, vamos virar escravo da China, e não sei o quê, não sei o quê. E o Zizinho acabou de falar agora que os ingleses, a ninguém interessa a escravidão, né, Zinho? Dá uma repassada aí nessa questão aí. Tem perigo de eu virar escravo chinês? Eu já vou... Imagine só, né? Veja bem, a China pode ser um país comunista lá para eles, né? Mas em termos externos, né? Eles estão muito interessados em vender os seus produtos e como vendem, porque a gente não vendem só no Brasil, vendem no mundo inteiro, entendeu? É uma economia bem capitalista, da China para fora, né? E imagina se eles têm interesse que o Brasil compre, né? E escravo vai comprar? Né? Como o Pitágoras falou, os ingleses já deram a aula deles, tiveram que acabar com a escravidão para poder vender os seus produtos no Brasil. Aliás, tem um fato que poucas pessoas conhecem, né? Tem um autor chamado Oliveira Lima, que é um dos maiores autores sobre a história do Brasil, sobre o período joanino, o período de Dom João VI, né? Então, ele tem um capítulo onde ele trata dos produtos que vieram para o Brasil logo que a Inglaterra abriu os portos. A Inglaterra abriu os portos, mas não tinha a dimensão do que era o mercado consumidor brasileiro. Ela achava que era um mercado grandioso e era um mercado estritamente restrito, né? Então, aí despejaram aqui e sem conhecimento geográfico do Brasil. Então, a Inglaterra mandava patins para andar no gelo, né? No gelo do Rio de Janeiro. Certo? Produtos, casacos de pele, produtos que não tinha mínimo mercado no Brasil, pelo desconhecimento que ela tinha. Aí, quando ela se deparou que aqui era uma realidade outra e que, na realidade, não tinha consumidor, rapidamente ela mudou a sua visão política e passou a incentivar a libertação dos escravos para transformar o escravo a mão de obra, aliás, não o escravo transformar a mão de obra, aliás, o escravo na opinião dos ingleses, o escravo é que fique de lado aí, né? E que vão acabar ficando fora da órbita econômica da época, e eles vão incentivar o braço trabalhador assalariado, que vai ganhar salário e que vai ser um consumidor. Era esse o interesse da Inglaterra, e que hoje o que nós estamos tratando aqui com relação à China não é diferente. Tá? É a mesma coisa que a gente está aqui hoje vendo, dizendo que vai se transformar em braços escravos. É tudo conversa mole, gente. Isso. Essa conversa é para boi dormir, entendeu? A gente está... o que, na realidade, a China está interessada em vender produto para o Brasil, mas precisa de mercado. Né? E hoje, o que nós estamos consumindo? O que nós não consumimos hoje da China? Muita coisa, né? Tecido, tudo vem de lá, né? Tudo vem de lá. Antigamente o pessoal falava que era made in Paraguai. Hoje essa palavra nem usa mais, né? Hoje é tudo made in China, né? Todo mundo Xing Ling, que o pessoal fala, né? Vai por aí. É verdade. Então, Zizinho, volta aí, Capupi. Um grande abraço, Zizinho. Zizinho, muito obrigado. Muito obrigado, Pitágoras. Obrigado, Zizinho, por essa aula, né, de história aí. A história da sua vida mesmo foi muito fascinante. A história de você na prefeitura, a história... Eu acho que o Zizinho nunca tinha historiado a vida dele assim, né, para ninguém. Né? Na realidade, sabe, Pitágoras, você não é... Eu não gosto mesmo de falar de mim e da minha família, porque eu acho uma coisa que você fica muito... porque o historiador... o historiador ele tem que ser muito franco com aquilo que ele está colocando, né? E quando você vai colocar sobre a questão de família, sempre tem uns nós que você é obrigado a omitir. Aí, então você está faltando com a verdade. Então a gente procura. Eu não gosto muito de tocar, eu prefiro falar da história dos outros, tá? Mas a diferença é o seguinte: é que ninguém percebeu, é que nós sacamos daqui. Nós somos pioneiros aqui na mídia local, é que o Zizinho
são duas coisas ao mesmo tempo. Tem os vizinhos historiador, né? E hoje, graças a Deus, está frutificando historiadores por aí bastante, os arquivos públicos municipais funcionando, a Denise, muita gente aí, tal. Tem os vizinhos historiadores que deu esse pontapé inicial na pesquisa histórica científica, eu acho que eu não estou errado em falar isso, como Caiçara foi o primeiro, talvez, depois você me diga sobre isso, mas é que os vizinhos às vezes esquecem, e sempre esquecem, né? Que ele também é personagem, né? Então, os vizinhos... Mas então, hoje o que está aqui... Eu não sou muito vaidoso nisso, não. É o personagem, porque você tem... você gosta tanto da história que você também viveu a história, né? Você pega o Sérgio Buarque de Holanda, tem o trabalho dele é específico ali, não sei, historiador, tal. Mas aí não, aí você tem uma participação ativa na história do Ubatuba desde sempre, assim. Sim. Desde os primórdios e a ponto de realmente ser reconhecido de fato como uma das pessoas, das figuras marcantes aí. Meu amigo, depois rival em 82, e depois, graças a Deus, amigo de novo, esse outro gigante de Ubatuba, que é o Pedro Paulo Teixeira Pinto, né? Também. E nas próximas lives, Zezinho já estará convidado para estar com a gente, porque é uma pessoa magnífica, que tem história pra caramba, que é muito inteligente, e a gente vai ter o prazer de contar com a sua presença aí. O Zezinho vai estar com a gente na rádio também. Isso. Grande abraço, Zezinho. Tá, obrigado, gente. Obrigado para todos vocês. Walter, vamos uma musiquinha para terminar? Vamos levar uma antiga. Que eu cantava no tempo que o Pedro Paulo me chamava para cantar na praça, né? Então é assim. Eu vou procurar um país onde eu possa viver longe dessa inflação, comendo meu caviar, bebendo uísque escocês. Adeus pra vocês que eu já vou no primeiro avião, embalado tipo exportação. Eu vou procurar um país onde eu possa viver longe dessa inflação, comendo meu caviar, bebendo uísque escocês. Adeus pra vocês que eu já vou no primeiro avião. A próxima vai sair. Boa noite, obrigado a todos pela companhia. Boa noite, tchau, gente. Boa noite. Esse vídeo está à disposição aí no YouTube. O Walter vai repartir, né, Walter, esse vídeo aqui? E colocar na rádio também, né? Um abraço, um abraço, um abracinho. Obrigado a todos. Tchau, tchau.